Se você já tentou aprender programação alguma vez e se sentiu travado, mesmo assistindo um monte de vídeo, fazendo curso, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja no caminho que você está seguindo. E hoje eu quero te mostrar 3 motivos que fazem muita gente desistir da programação. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal se já não for inscrito, deixa o like nesse vídeo se gostar e me segue nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, a rede social que você preferir, para ficar por dentro das atualizações, dos vídeos novos e tudo mais. Então, bora pro vídeo de hoje. E o primeiro motivo que eu vejo que faz a maioria das pessoas desistirem da programação é a pressa, e o que faz, por consequência, elas pularem etapas muito importantes do aprendizado. Eu vi isso muito acontecer ali durante a pandemia, onde houve uma grande demanda, uma alta necessidade de profissionais, e esses profissionais precisavam se formar muito rápido. E assim, uma pessoa que está entrando na área, ela não tem uma noção de como que é, o que eu tenho que fazer, quais são os assuntos importantes, né? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar. E muitas dessas escolas, bootcamps, às vezes focavam nos pontos, vamos dizer assim, não necessariamente os mais importantes, mas aqueles que fariam talvez a pessoa entregar um trabalho, um valor o mais rápido possível. O que eu quero dizer isso? Isso aconteceu muito com a galera do front-end, tá? Eu via muita gente aprendendo frameworks JavaScript. E assim, se você não sabe, né, JavaScript é uma linguagem de programação e o framework JavaScript é uma tecnologia, algo desenvolvido baseado em JavaScript para poder agilizar o desenvolvimento de aplicações front-end nesse caso. E assim, como você pode... É meio complexo isso, né? Como você pode aprender a usar o framework, mas sem entender o material base, sem conhecer aquilo que foi usado para construir essa ferramenta? É possível sim, e tanto que tanta gente conseguiu aprender isso e dessa forma, mas a verdade é que faltava a base. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa conseguia fazer coisas complexas, mas coisas simples não. E por quê? Porque pulou etapas. Às vezes essa pressa não partiu da pessoa que estava ali estudando e tudo mais. Às vezes essa pressa partiu dessas iniciativas, bootcamps e tal, por causa de tentar entregar esse valor, né, esse aprendizado, fizesse com que esse aluno, essa pessoa entregasse isso em tão pouco tempo. Então, não havia tempo para se aprender a base, só que isso é um grande erro. A gente tem que ter em mente que aprender programação é como aprender qualquer coisa. E tem um detalhe até um pouco mais importante aqui, que é mais específico, que para as pessoas aprenderem a lidar um pouco com essa ansiedade que talvez exista em muitos casos, que é o quê? Primeira coisa, aprender, de forma geral, é uma jornada. Então você não pode ter pressa, você pode ter consistência. Tipo, ter uma frequência ali de sempre estar separando ali, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes, sempre um horário, para assim, cara, eu vou estudar tantas horas por semana ou tantas horas por dia. Então, definir uma frequência e seguir, ter consistência, isso sim é importante. Agora, ter pressa não é saudável no aprendizado de qualquer coisa. E se tratando de programação, tem um grande problema entre aspas, mas para quem tem pressa, isso é sim um problema, que é o quê? Tecnologias novas estão sempre surgindo, novas formas de fazer, ao mesmo tempo que existe uma base que nunca mudou, que sempre vai ser assim. Acho muito difícil mudar, pelo menos conceitos de 30, 40, 50 anos ainda existem, são usados e são os mesmos. Porém, ainda existem coisas novas surgindo. O que eu quero dizer? Você precisa aprender esses fundamentos, essa base, que ela é a mesma durante anos, né? Então eu conheço, já tive contato com duas gerações passadas aqui de desenvolvedores, de profissionais, e essa base não mudou. Em compensação, tecnologias novas, ferramentas novas também surgiram, que não substituíram a forma ou o jeito da gente fazer as coisas, mas que somaram. E o que eu quero dizer com isso? Que sempre vão surgir coisas novas, você nunca vai saber tudo. Então, se você tiver pressa para, entre aspas, chegar no final da jornada, você vai se frustrar, porque você nunca vai chegar no final, sempre vai ter alguma coisa nova. E hoje dá para dizer que
assim na minha opinião, que as especializações em tecnologia são maiores que talvez até a medicina. Tem muito, tem muito nicho de profissional dentro da tecnologia. E de todos eles, para todos eles, seguem essa mesma lógica. E o segundo motivo, eu acho que eu já até comentei um pouco aqui, é sobre não entender a base. Programação, como qualquer outra coisa também, vocês vão ver que a matéria, que o assunto não é necessariamente programação, é sobre a forma como as pessoas aprendem as coisas. Mas programação tem um detalhe ou outro que acrescenta um grau ali, talvez, de complexidade no aprendizado, que você tem que tomar cuidado, mas de forma geral é muito sobre aprender. E aprender programação, como qualquer outra coisa, não é sobre decorar. Você precisa realmente entender, investir tempo naquilo. O que acontece às vezes é que você pode até avançar em alguns momentos sem entender alguma coisa. Você não vai ver de primeira muitos conceitos e entendi, e vai ficar travado nisso, não, só vou avançar quando eu entender isso. Às vezes você vai avançar mesmo sem entender, mas vai ter um limite. E aí você vai ter que voltar a entender esse conceito. Essa é uma dívida que cedo ou tarde você vai ter que pagar. E quanto mais tarde ficar, pior vai ser. Então o que pode acontecer é que às vezes você pode chegar a hora de entender algo, não conseguir, passar para o próximo assunto, desde que esse assunto anterior não seja parâmetro para você aprender o próximo, porque senão aí realmente você não vai entender nada, mas se for coisas distintas, você vai para o próximo só para dar uma refrescada na mente e depois volta e tenta de novo. Se mesmo assim não conseguir, avança e volta de novo, né? Busca outras fontes e tudo mais, mas o mais importante aqui é que a base seja realmente compreendida de verdade, porque, como eu disse, isso vai te fazer falta mais para frente. Você pode ver que até alguns profissionais mais experientes, né, se talvez você ainda não tenha contato com alguém assim, de tempos em tempos, como eu disse, a área da programação é muito ampla, mesmo dentro de um nicho, né? Como eu como programador, back-end, todo ali nichado, existem vários conceitos que às vezes você usa numa empresa, não usa em outra, usa em um projeto, não usa em outro. Mas o importante de você ter realmente aprendido é que se você esquecer e for ter que revisitar esse assunto, quando você está vendo esse assunto de novo, se você aprendeu de verdade lá atrás, vai ser muito mais fácil você relembrar, porque você já sabe, você só esqueceu alguns detalhes. Então essa é uma grande importância, mais uma grande importância, de realmente entender ali o conceito, né? E eu me refiro aqui principalmente ao conceito base das coisas, que é a chave de muitos assuntos, é a chave de muitas coisas que você vai aprender mais sofisticadas, mais complexas ao longo da sua carreira. E por último, mas não menos importante, o erro que as pessoas também cometem muito e fazem elas desistirem da programação é não praticar. Muita gente passa um tempão lendo um livro. Hoje acho que talvez as pessoas estão até lendo menos do que deveriam, mas ou lendo livro ou fazendo um curso ali de 30, 40 horas e passam lendo o livro ou fazendo ali o curso inteiro praticamente, e durante esse processo não pratica nada do que viu. É uma jornada longa. Se você deixar eu não gosto de deixar para praticar no final. Eu gosto de, durante a jornada, ir praticando alguns conceitos para eu reforçar, porque aquilo ajuda a fixar o conceito novo, aquilo que você está aprendendo. Essa, por exemplo, é uma forma que eu uso. E outra coisa também, outra dica que eu quero dar sobre praticar. Eu estava fazendo um curso, aprendendo ali um assunto, uma tecnologia, e o instrutor ali do curso estava orientando, né, aplicando os conceitos, usando um projeto prático. E esse projeto prático era como se fosse um e-commerce, né? Um e-commerce bem simples. E aí eu peguei e segui para uma veia paralela. Eu decidi aplicar os mesmos conceitos, mas com uma regra de negócio um pouco diferente, acrescentar um detalhe ou outro, porque isso me tira da zona de conforto e me ajuda a me desprender de uma coisa que é uma armadilha que talvez você e muitas pessoas possam cair, que é o tutorial hell, ou né, é o inferno do tutorial, que é ficar preso àquilo, né? Sabe, não sei se você já viu Chaves, mas aquela vez que o professor Girafales vai explicar uma conta, ele faz a conta com laranja, ele fala, eu só sabia essa com maçã. Ou aquele ditado do se mudar a cor da grama, o burro morre de fome.
Porque é a mesma coisa, só mudou um detalhe, mas é a mesma coisa, é mesma forma de resolver, é a mesma forma de fazer. Então as pessoas, por mudar um detalhe, ficam presas, não sabem resolver, parece que travam, entendeu? Isso é ficar preso ao tutorial real. E por isso que quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu sempre tento mudar um pouco a problemática, para que eu não corra o risco de ficar preso nessa armadilha do tutorial. Então essa é a minha dica para você. Pratique e pratique de uma forma também um pouco diferente ali. Tenta complicar um pouquinho para você também sair da sua zona de conforto e ajudar a fixar, ter a certeza de que você realmente aprendeu o que você está ali se propondo a estudar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Depois me diz aí nos comentários se você já caiu em algumas dessas armadilhas, já cometeu alguns desses erros. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.